aventurar neste relacionamento e me dei mal. Me apaixonei. E um dia ele soltou a frase: Estou apaixonado por você. Vou falar com a minha esposa. Porque, na verdade, ele não queria se separar. Eu estava doente por este homem. Eu me sentia como uma cadela à espera do resto da comida. Se eu não respeitei minha esposa, por que eu vou respeitar outras mulheres? Estou com 50 anos. Quando eu estava com 39, mudei de São Paulo capital e fui morar no interior. Larguei tudo, deixei tudo para trás. Amigos, familiares, empregos, diversão e fui viver uma vida pacata de interior, sem conhecer ninguém, sem amizade, sem emprego, totalmente perdida. Após meses desempregada, comecei a trabalhar em uma empresa, onde o pessoal me tratava muito bem. Fui acolhida pelos colegas e pelos proprietários dessa empresa. Tinha um salário bom, onde eu ficava confortavelmente instalada. Entre os funcionários, conheci o Pedro, que começou com olhares, oferecendo carona, me abordando na rua. Tomávamos café da tarde na empresa no mesmo horário, e aí começou o interesse um pelo outro. Nessas conversas, ele me disse que era casado, mas que o relacionamento estava morno. Tinha um filho de 26 anos que segurava a relação. Nunca falou mal da esposa, ao contrário, falava muito bem dela. Um dia me convidou para tomarmos vinho e eu, na ingenuidade, achei que poderia ser em outra cidade, mas é óbvio que era em um motel. Então eu fui, maldita hora. Ele, muito cavalheiro, gentil e educado, me tratou como uma rainha e o sexo foi perfeito. Eu, carente, em uma cidade nova, sem amigos, sem nada para fazer, fui me aventurar neste relacionamento e me dei mal. Me apaixonei. Os dias foram se passando e ele mandava mensagem o tempo todo, de dia e de noite. Eu não questionava nada referente onde estava a esposa, porém percebi que ele estava envolvido e um dia ele soltou a frase: Estou apaixonado por você, vou falar com a minha esposa. Eu pirei. Ia ter aquele homem maravilhoso só pra mim, mas não precisou falar com ela, porque homem dá muito na cara quando tem outra pessoa. E ela percebeu. Pegou o celular dele e leu todas as mensagens que trocávamos. Ele não apagava. Ela guardou meu número e me ligou várias vezes, mas eu não atendia. Aí começou o inferno na minha vida. Ele me contou que ela queria se matar, que ele não queria se separar nessas condições. Aquelas desculpas que eles inventam, porque, na verdade, ele não queria se separar. Eu estava tão apaixonada que parecia que eu tinha uma doença mental. Não conseguia enxergar, raciocinar, perceber que ele tinha uma família que não pretendia largar tudo, mas eu acreditava que sim. No meio tempo eu descobri que estava com câncer e ele ficou ao meu lado, da descoberta à cura. Entre algumas pessoas que me deram força, ele me ajudou, se importou, e eu ia me apegando cada vez mais. A esposa dele me ligava para me ofender e me xingar de tudo quanto é nome. Ela pegava números de telefones aleatórios, por isso eu atendia e me xingava muito. Vocês devem estar se perguntando por que eu continuava com ele, afinal ele era casado e eu não deveria me envolver com um homem casado. Mas como eu disse, eu estava doente por este homem maravilhoso. E estou sendo irônica. As nossas vidas estavam em função uma da outra. Ele me ligava o dia inteiro e ficávamos horas conversando, fazendo juras de amor. Eu não ligava para ele, mas esperava angustiada por uma ligação ou por uma mensagem. Ele era o ar que eu respirava. Realmente, eu estava ficando louca, doente por este homem. Eu emagreci uns 20 quilos, estava deprimida, não dormia, não comia. Eu sofria abstinência dele. O dia que ele não me procurava, eu passava mal. Não acreditava nas coisas que ele falava, que não tinha relação com a esposa, que ela era isso, que era aquilo e blá, blá, blá. Mas eu estava apaixonada. Eu o amava, sem mesmo ele ter nada para me oferecer. Ele não me levava em nenhum lugar. Tudo o que fazíamos era no meu apartamento, nem no motel nós íamos mais, porque a esposa começou a controlar o dinheiro dele. Ele comprou uma moto, aquelas Harley Davidson, e veio me mostrar. E eu perguntei qual o motivo da compra. Ele disse que gostava. Achei estranho e virei o FBI do Facebook. Fui fuçando até achar.
Simplesmente todas as aventuras de casal em grupos de amigos e todos os passeios que ele fazia com a esposa. Sim, acho normal, óbvio que ele me enganava, mentia, falava que não a amava mais, que o amor dele era por mim. Mas como eu estava sem inteligência emocional e dependente dele, eu acabava acreditando. Ou seja, a moto era para isso. Chegou o primeiro Natal, ele se distanciou de mim. Mas eu acompanhava tudo pelo Facebook. Ele estava indo fazer compras para o churrasco, no mercado, para o amigo secreto. Gente, eu me sentia a pior das criaturas. Ter um caso com um homem casado é isso. É viver de migalhas, de sobras, não fazer parte de nada, nenhuma comemoração, nenhum evento, nenhum passeio. Simplesmente nada. Eu era um nada. Por mais que eu fosse querida por ele, jamais eu faria parte da vida dele. Seria sempre a outra, a reserva, o depósito de porra. Uma das ligações da esposa, ela me disse que eu havia acabado com o casamento dela, pois eles sempre se deram bem e depois que eu apareci, o casamento acabou. Ele era outra pessoa. Ela disse que sabia que ele tinha casos, mas ele nunca tinha se apaixonado por ninguém, só por mim. Isso tocou muito meu coração, porque ela era uma ótima pessoa, batalhadora, dedicada, trabalhava em casas de família e ainda cuidava da casa e da família deles. A partir desse dia, ajoelhei e pedi a Deus que tirasse esse homem do meu coração, porque o sentimento que eu tinha por ele era mais forte do que o desejo que eu tinha de colocar um ponto final. Esse emprego que eu tinha, do qual ele trabalhava também, eu não estava mais. A esposa dele conversou com os proprietários da empresa e eu fui dispensada assim que voltei de licença. E indenizaram a licença para eu não aparecer na empresa. Muito vergonhoso. A cidade é pequena e eu fiquei visada. Vergonha era pouco. Logo arrumei outro emprego e comecei a trabalhar à noite. Mudaram ele de horário e também começou a noite e dias alternados. Então começou a ficar difícil da gente se ver. Os horários não batiam e fomos nos distanciando. Faziam 2 anos que estávamos juntos. Essa distância foi divina. Um dia ele mandou mensagem para a gente se encontrar. Eu tinha que ir com o meu carro para pegar a beleza e namorar na rua. A cidade estava crescendo e tinha câmera em praticamente todas as ruas. Então estava dificultando nossos encontros. Eu não o convidava para ir para o meu apartamento e quando ele se convidava, eu dava uma desculpa. Ele percebeu minha falta de interesse, pois eu não quis, não senti vontade e achei muito sacrifício. Perdi o interesse. O sentimento perdeu força. Eu ainda estava envolvida, mas percebi que eu não queria mais ficar naquela situação de ter somente migalhas. Eu me sentia como uma cadela à espera do resto da comida. Me sentia mal, comecei a evitar os encontros, não o atendia mais. Foi aí que caiu a minha ficha. Percebi que em 2 anos eu não tinha ganho uma caixa de bombom, uma flor, nada. Percebi o quanto ele era egoísta, mão de vaca e FDP comigo e com a esposa. O relacionamento terminou por si próprio. Não precisamos pôr um ponto final. Comunicar que não queríamos mais, coisa do tipo. Eu sumi e ele também. Às vezes nos encontrávamos na rua pelo acaso, mas quando dava eu fingia que não o via. Assim o tempo foi passando, até que chegou a pandemia do Covid. Desfecho surpreendente a partir de agora. Infelizmente, fui infectada pelo vírus do Covid. Fui para o hospital fazer os exames e quem eu encontro? Sim, ele e a esposa. Ela estava no oxigênio e ele andando pelo hospital. Até que nos encontramos e falamos sobre o assunto Covid e acabou aí. De longe eu observava e ficava pensando, como pude? E o lindo já paquerando uma moça. E vi que ele anotou o telefone dela no celular. Observei todos os passos do infeliz. A esposa na sala de oxigênio e ele paquerando. É um lixo mesmo. Enfim, o médico me internou, me levaram para o quarto e, meu Deus, quem estava no mesmo quarto que eu? Sim, a esposa dele. Ela olhou para mim e arregalou os olhos. Eu só respondi, é a providência divina, não temos como explicar. À noite eu a ajudei, chamei a enfermeira, ajudei como pude. No dia seguinte, ela foi entubada e foi a óbito. Fiquei internada durante 1 mês, perdi minha mãe para o Covid,
Daí 15 dias o traste me ligou, me chamando para sair e eu pensei, será que a morte da esposa fez com que ele melhorasse? Não, óbvio que não. Ele já estava namorando e queria ir pro meu apartamento e eu disse não. Enfim, ele não aceitou o não como resposta. Me falou alguma coisa e eu respondi com a mesma patada. Ainda ele me falou, se eu não respeitei minha esposa, por que eu vou respeitar outras mulheres? Oi? Cheguei à conclusão de que a paixão desenvolve um retardo mental, cegueira temporária e é prejudicial. Me arrependo por ter falado sim, de ter conhecido ele, de ter dado o primeiro passo. Eu fui ao fundo do poço, chorei e sofri horrores. Hoje olho pra trás e se eu pudesse mudar meu passado, eu mandava ele pra puta que pariu logo no primeiro encontro. Estou sozinha e feliz, gosto da minha solitude e da minha liberdade. Ele engravidou uma moça e aos 56 anos será papai novamente. O destino deu uma chance pra ele ser uma pessoa melhor, ou ele irá pagar os pecados com esse relacionamento? Não me interesso mais por ele e por nada que venha dele. Foi interessante ela falar aqui sobre a paixão, né, que deixa a gente com um estado de retardo mental. Na verdade, tem uma frase que dá para usar bem aqui, que é assim: a paixão é um estado temporário de demência, né? Tem gente que fala isso. Paixão nada mais é do que reações químicas dentro do cérebro. Toda a nossa vida é controlada pelo nosso cérebro, é controlada por hormônios, tanto que o hormônio do vício é a dopamina. Quanto mais você libera dopamina, mais você precisa liberar dopamina e mais e mais. E a paixão é mais ou menos assim. Você não tem controle sobre o que você está fazendo, sobre o que você está pensando. Por isso que é muito difícil terapeutas, psicólogos tratar pessoas apaixonadas, porque pessoa apaixonada não consegue ver a realidade como ela é, porque essas reações químicas dentro do corpo dela não permitem. Então, gente, se vocês querem entrar de cabeça em um relacionamento, observem esse relacionamento antes dessas reações químicas começarem a acontecer. Ela sabia que ele era casado, mesmo assim ela quis entrar naquilo. É como você pular no mar sabendo que não sabe nadar. Qual é a consequência disso? Afogamento. A esposa dele, né, foi a óbito, ela teve câncer e o safado tá lá, tá tranquilo. Ela, por algum motivo, saiu da cidade dela deixando tudo pra trás. Ninguém faz isso se tá bem, se tá realizada. Ali já me mostrou muito sobre ela. Ela estava fugindo da realidade, ou seja, ela não estava bem. Ela precisava de uma pessoa que desse carinho, que desse atenção, que desse alguma coisa para ela, porque era isso que ela precisava. A gente sabe que o câncer não vem de fora, né? O câncer, ele é criado pelo próprio corpo. Por que será? E eu sei que vocês digitam aí que eu sou louca, que onde já se viu, que o câncer é isso, que o câncer é aquilo. O câncer é uma doença que destrói o corpo. Simples assim. Por que você chega a um ponto de criar uma doença que vai destruir o seu corpo? Infelicidade, frustração, medo, insegurança, baixa autoestima, falta de amor próprio, tudo isso vai acumulando uma energia negativa nas suas células e de repente elas falam: "Oh, azar, quero morrer". É mais ou menos assim, fazendo uma analogia, né, falando através de metáfora. Então, mulheres, mais uma vez eu falo, cuidado com quem vocês são, porque a vida que vocês criarem aí ao redor de vocês vai ser baseada nisso, no que vocês são. A bagunça interna, a insatisfação interna vai criar um mundo bem difícil de lidar aí do lado de fora. Por isso, a importância de silenciar e trabalhar as emoções. Como que você trabalha as emoções? Através do pensamento. O nosso cérebro é o nosso motor. Se você não souber usar essa máquina burra que você tem aqui, porque é burro, o cérebro é ignorante, o cérebro só executa, vai acontecer o que aconteceu com essa pessoa aí. É uma vida triste, uma vida de migalhas. E eu espero que realmente ela tenha aprendido com isso. O problema é que esse tipo de vida, esse tipo de acontecimento, faz com que a gente ache que ninguém mais presta no mundo, que agora a gente tem que ficar sozinha, a gente tem medo de conhecer outras pessoas. Você pode conhecer 1000 homens durante a sua vida. O que vai dizer se você é uma pessoa feliz e realizada é como você lidou com cada relacionamento que apareceu. Ah, o cara me maltratou? Eu não quero mais. Não, essa pessoa não é boa lá na cama comigo, não tem química, eu não quero mais. E você vai deixando de lado. Até que de repente você encontra alguém que você fala: olha, que cara legal, ele é muito parecido comigo. Se não der certo, tá bom também.
O que não dá é para se manter em relacionamentos ruins por pura dependência emocional, por pura dependência financeira. E por que a gente se mantém? Porque a gente não sabe quem é, a gente não tem vida própria, não tem dinheiro, não tem nada. E aí a gente começa a se sujeitar a viver a vida das outras pessoas. Não se envolvam com um homem casado. Homem casado mente para manter você ali. Nem motel ele queria pagar. Então, o apartamento dela virou motel. Não façam isso, gente. Não aceite esse tipo de situação, porque eu tenho certeza que vocês não merecem essa vida. Um beijo e até a próxima História Real.